Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse podcast. Essa é mais uma série dos podcasts de pesquisa clínica e esse é o terceiro episódio com o qual nós vamos falar sobre participantes de pesquisa clínica. Eu tenho duas convidadas, a Bruna e a Regina, e eu vou pedir para elas se apresentarem, começando com a Regina, que é a nossa convidada, que veio de fora. Pode falar, Regina. Eu sou Regina Bueno, estou nesse momento Conselheira Nacional de Saúde e dentro do Conselho Nacional de Saúde nós temos a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, onde nós temos no Conselho um assento como representante de participante de pesquisa, ao qual eu participo através dos meus companheiros do Fórum de Usuários, porque eu estou representando dentro do Conselho a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Perfeito. E agora, no lado direito? Oi, pessoal. Eu sou a Bruna Marroque. Eu sou aluna de Medicina do terceiro ano da EMB Morumbi, Campus Moca. Então, pessoal, hoje o nosso tema é sobre participante de pesquisa clínica, né? Que é o termo que é utilizado para quem participa de pesquisa clínica. Já foi sujeito, hoje em dia a gente chama de participante de pesquisa clínica. E aí eu queria começar falando um pouco sobre a representatividade do participante. A Regina, como ela disse, ela é participante, representante do participante de pesquisa clínica na CONEP, que é a nossa Comissão de Ética em Pesquisa Clínica, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica. Primeiramente, o que é a CONEP, Regina? Na realidade, é um sistema que é um sistema CEP-CONEP, né? Que eu vou até pegar uma colinha, porque para não deixar faltar nada. Qual é o objetivo? É proteger o participante de pesquisa. Por meio de quê? De avaliação ética de toda e qualquer pesquisa que possua a participação direta ou indireta de seres humanos no Brasil. O sistema ele possui dois personagens, que é o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, e a CONEP, que é uma instância um pouco maior, porque abrange outras formas de ou recurso, ou até mesmo algumas pesquisas que vão direto para a CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, onde nós temos vários pareceristas, né, do Brasil inteiro, e também temos a instância de representação da participação do participante de pesquisa. Porque, afinal de contas, a ética e a bioética devem ser respeitadas com relação a essa pessoa. E, para isso, inclusive, o próprio sistema criou, através de um colega, um parceiro, inclusive, do movimento de HIV e AIDS, que hoje não está mais entre nós, mas que é o Araújo, que lutava muito por esse espaço de respeito à ética aos participantes de pesquisa, estar aqui com vocês, corroborando e dizer que também dentro da CONEP tem uma instância, que é uma instância só de representantes participantes de pesquisa, tal é a importância dessas pessoas na proteção dentro das pesquisas clínicas com seres humanos. Então, fala para a gente um pouco, para as pessoas que não trabalham diretamente com a pesquisa, e para aqueles que trabalham, mas estão começando agora, e para os alunos de medicina que estão assistindo a gente, o que é ser um participante de pesquisa? O que envolve ser um participante de pesquisa? Olha, ser um participante de pesquisa é ser uma pessoa extremamente altruísta, acima de tudo, que sabe que é importante participar de toda a parte de descobertas novas nesse país, seja na área biomédica, seja na área de humanas. Essa pessoa, ela tem que, obviamente, estar dentro de um perfil, porque geralmente as pesquisas, elas têm que fazer um recorte. Você não tem como fazer uma pesquisa do todo. Você vai ter que fazer uma pesquisa em cima de algum fato, ou de algum lugar, ou de alguma espécie de assunto que você quer abordar, até para que você tenha objetividade. E essa pessoa participante de pesquisa, ela tem total autonomia e ter segurança e estar claro para ela do que ela pode vir a participar quando ela é convidada a dessa pesquisa participar. Então, é muito importante que na pesquisa se tenha a ética com relação às pessoas que se colocam à disposição dessa pesquisa para que dela a gente possa ter mais cientistas, né, éticos, cientistas que vão levar não só para melhora da saúde das pessoas como um todo nesse país, como, quiçá, né, ganhe prêmios internacionais por essa pesquisa em função de ter sido uma pesquisa clara, ética, objetiva e, acima de tudo, com excelentes resultados.
Obrigada, Regina. E a Bruna, eu sei que você já participou de cursos internacionais de pesquisa. Traz um pouco para a gente dessa tua experiência e o que representa você estar aqui nesse fórum hoje discutindo esse assunto. Na verdade, assim, eu diria que o meu amor pela pesquisa não começou logo no primeiro ano, né? Não começou logo no primeiro ano. Foi, assim, esse ano que meu pai é médico. Então, assim, ele começou a me instigar, sabe? Estimular. Estimular. Então, toda semana ele me manda artigo, me manda algo relacionado à pesquisa. E aí, quando eu ia ler, eu sempre falava, estudo randomizado, o que é isso, né? O que é um estudo transversal, um estudo observacional? Então, eu fui atrás de saber o que era, né? Atrás de um curso que fosse mais a fundo sobre o que era tudo isso. E outro ponto seria, ele fala para mim que a pesquisa é você aprender a ser ético. Então, a formar um profissional ético, um médico que saiba, ele vai pesquisar para dar o que tem de melhor, o melhor tratamento para o paciente. Então, você sabe que você está fazendo o que tem de melhor, a melhor conduta, vamos dizer assim. Então, eu fui atrás disso, de um curso que fosse me abrir, né, para essa mente, área. os caminhos para você entender isso. Regina, fazendo um paralelo com o que ela falou, o que você acha que ser participante de pesquisa... e, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de participante, só segurando para linkar com o que a Bruna falou. Essa questão que ela levantou, da ética da pesquisa, né? O que a pesquisa traz para alguém que não é pesquisador ou para o médico que nunca participou da pesquisa? Qual a importância seria desse médico, desse estudante de medicina, estar por dentro da pesquisa? O que ela traz? Como a Bruna falou, ética. Explica um pouco isso melhor para a gente. O que é ser uma pessoa ética, né? Principalmente na pesquisa. Eu acho que você, ao delinear o que você quer pesquisar, antes mesmo de você começar na academia a fazer as necessidades que existem, que são muitas, que você tem que cumprir dentro das normas, você tem que conhecer quem é esse público-alvo que você quer trabalhar. Então, acima de tudo, estar nas comunidades que você acha que vai tirar dali muitos subsídios para a tua pesquisa, conversar, entender como é que é este território. Por quê? Porque cada território que nós temos no Brasil, ele é único. Se eu estou mesmo em São Paulo, onde eu estou neste momento, e sair e for para a periferia, e for estudar esse povo, essa população da periferia, com o mesmo assunto na população de São Paulo, certamente eu vou ter desvios, porque são populações que têm exigências diferentes. Então, ser ético é respeitar, acima de tudo, cada população que você vai fazer estudo, como ela é, do jeito que ela é, principalmente dizendo a ela quais são os riscos, porque não existe absolutamente nada no mundo que não tenha riscos. Toda pesquisa, ela acarreta um risco. Seja um risco clínico, seja um risco moral, seja um risco até mesmo espiritual ou principalmente emocional. Então, tem muitas formas de risco. E, geralmente, já se sabe, porque quando vai a pesquisa já para uma pesquisa de fase 3, que é a que já corrobora as pessoas, essa pesquisa ela já tem alguns resultados anteriores, cujo qual a pessoa já pode prever mais ou menos o que pode acontecer, até mesmo para que tenha clarificação para apresentar aos participantes da pesquisa, a população que ela vai estudar, quais seriam os riscos possíveis de acontecer. Em acontecendo esses riscos, os pesquisadores precisam ter, sim, e são responsáveis, tanto os pesquisadores como os produtores que fazem, digamos que fosse uma medicação, precisam ter uma forma de como vai resolver aquele problema do participante de pesquisa. É importante que ele possa participar com tranquilidade, com segurança, de que, em havendo qualquer intimidação, ele pode também abortar, não querer participar da pesquisa em qualquer momento do transcorrer dela, respeitando, acima de tudo,
o ser humano da forma e autônoma como ele é, porque cada um de nós somos únicos. Mesmo fazendo parte de um determinado coletivo que está sendo estudado, nós somos únicos. Pode ser que alguma coisa que seja trazido numa roda de conversa ou num questionário que vai ser feito na pesquisa, pode não machucar uma pessoa que, como eu, está participando da pesquisa, como pode doer para uma outra pessoa por uma sensibilidade de vida e de vivência que ela tem, aquele assunto ou aquela forma que você está colocando pode macular. Então, a percepção do outro e da outra é fundamental para que a gente possa estar desenvolvendo uma ética dentro daquela pesquisa. A percepção do outro a partir do momento, não só que você capta a população, mas acima de tudo, quando você está interagindo com ela para poder ir à busca dos resultados ou da resposta das hipóteses que você está trazendo para pesquisar. E aí, eu acho que é importante, complementando o que a Regina falou, quando a gente aprende como abordar um participante de pesquisa que é tão regulado, né? A gente vai falar sobre o TCLE, mas assim, quando você explica para ele o que você vai fazer, quais são os direitos e deveres dele, o que implica na pesquisa, até a questão dos dados, né? Você precisa de dados para que a pesquisa ocorra. Eu acho que você traz muito isso para a sua vida do dia a dia como médico, né? Porque você vai aprender a lidar de uma forma específica. Quem já experienciou a pesquisa vai lidar de uma forma diferenciada, porque sabe a importância de você ter um prontuário mais completo, de você abordar o paciente de uma maneira mais humanizada, entender qual é o contexto que ele se insere. Até porque eu lembro que a gente participou do Cauã. Isso. A gente participou do Cauã, né, que foi o congresso dos estudantes da UAMOCA. Ah, que legal. E a minha aula, que eu tive o prazer de compartilhar com o pai da Bruna, o Luiz, foi muito para falar de farmacovigilância. E que é muito visto na pesquisa, mas não é dado na grade curricular das universidades. A gente está inserindo agora para o segundo ano, né, de medicina, vai começar a grade curricular de pesquisa clínica, e um dos temas é a farmacovigilância. Porque você tem que entender o paciente como um ser único, né? Como é que ele vive, quais são as relações pessoais dele, né? O que ele toma, quais são as comorbidades. Isso a gente tem que trazer para o dia a dia do médico, né? O dia a dia do ser humano que a gente está lidando. Exatamente. Né, Bruna? Eu acho importante, assim, algo que eu aprendi. O participante de pesquisa, ele não é um cobaia. Ele tá ali, sem ele não tem pesquisa, né? Ai, que bom você falar isso, Bruna. É a peça principal da pesquisa clínica. Então, assim, você tem que entender aquele indivíduo no contexto dele. Ele não é simplesmente um cobaia. Então, ele tá ali, ele tem autonomia total de escolher se ele quer participar ou não. Até por isso, eu acho que a peça fundamental é o termo de consentimento, né? Isso. Então, assim, por isso que eu acho, em que momentos você pode interromper uma pesquisa? Você tem autonomia de interromper caso, por exemplo, você veja que o resultado está te mostrando que tal medicamento é melhor que o placebo. Como é que você vai continuar dando o placebo para aquele paciente se você sabe que o medicamento tem uma eficácia melhor do que se você não fizer nada, né? Isso seria antiético. Então tem mas tem uma coisa que, assim, se você está fazendo uma pesquisa de medicação, no próprio protocolo, principalmente quando ele é randomizado, você tem um braço com placebo e outro braço com a medicação que está sendo aplicada. E isso é importante para a pesquisa, porque nós também, seres humanos, somos muito conduzidos mentalmente e emocionalmente. Ao tomar placebo, às vezes, se descobre até sintomas muito parecidos para quem está tomando a medicação. Até isso também é avaliado. Mas eu só vou fazer uma pergunta, curiosidade mesmo. Se eu não me engano, no Brasil, até pela questão ética, a gente só permite o braço único de placebo quando a gente não tem nenhum tipo de medicação para uma determinada doença. Justamente para a gente ter essa questão ética tão importante, a gente geralmente compara um medicamento
com outro que já é um medicamento de base para aquela doença, né? O placebo ele é só usado quando aquela doença é nova, desconhecida e não existe nenhum tratamento. Exatamente. Porque o que você falou é absolutamente correto, né? Isso é uma das questões que a Conep sempre lutou, sempre luta, né? E para não dar, você não vai comparar um nada com alguma coisa que já existe. Que já é pré-existente, né? Mas essa questão que você trouxe é bem importante mesmo muito importante. de você deixar o paciente sempre com tratamento. Se você comparar com placebo e você for ver que o medicamento tá causando efeito benéfico e você está destituindo o paciente despermitindo, vamos dizer assim, de um tratamento correto, que é necessário, isso não é ético. Isso não é você estar... mas por outro lado, por exemplo, eu fui participante de pesquisa, numa pesquisa de uma grande instituição de pesquisa no Rio de Janeiro, onde eu tinha 2 braços, tinha o placebo, né, e tinha a medicação, que era nova, né? Ainda nem temos aí no Brasil ainda, mas se Deus quiser teremos. E a minha ansiedade é que a pesquisa cobria, segundo o termo livre de consentimento, e eu perguntei absolutamente tudo, né? E me foi dado no final que a pesquisa teve um resultado tão bom que ela se estendeu. Por que ela se estendeu? Porque a medicação ela se mostrou extremamente eficaz além do prazo que ela tinha sido prevista nas primeiras fases. Então, a pesquisa teve uma prorrogação, me chamaram, explicaram que a cobertura da medicação era muito maior do que a princípio se imaginava. Então, eu fiquei mais 6 meses nessa pesquisa. Era um injetável muito importante, que eu tenho certeza que em breve vai ter aqui no Brasil para prevenção de HIV e AIDS, né? E se Deus quiser, como antirretroviral também, porque é muito fácil de tomar. Mas o mais importante de tudo foi que eu tive que fazer isso, né? Esse tipo de pesquisa, até porque, no final, é obrigatório, segundo a resolução da própria Conep 466 de 2012, oferecer a mim aquela medicação, se ela deu totalmente certo, ela é oferecida e tem que ser oferecida para os participantes de pesquisa, tanto os que foram de placebo, os que já foram confirmados que estavam tomando a medicação, para que dê continuidade. Então, a indústria farmacêutica, cuja qual forneceu a medicação, de acordo com a resolução, que também esta informação precisa estar no termo, no TCLE, né? Para que o participante saiba que, tendo sucesso, ele pode ter acesso até o dia que foi incorporado, né, dentro do país. E isso aconteceu e acontece. E é importante, né, que o participante de pesquisa saiba que hoje, se nós temos o sistema CEP e CONEP nos protegendo, uma das grandes proteções é saber que, tendo um resultado tão bom como foi esse que eu participei, a gente pode continuar até que seja absorvido pelo país a compra dessa medicação, que é, no caso, em HIV e AIDS, quem compra é o Ministério da Saúde, ou na farmácia à disposição de quem puder, obviamente, comprar, dependendo do preço, aí é uma questão de mercado. Mas também é importante dizer que em outra pesquisa, que eu também fui participante de pesquisa, me disseram que nos primeiros momentos foi diagnosticado que as pessoas que eram participantes de pesquisa poderiam ter contínuas dores de cabeça em função de efeitos colaterais. Na época, eu me recordo bem, eu estava trabalhando muito, estudando muito, e eu senti que aquele efeito colateral especificamente, procurei saber mais detalhes sobre a ocorrência dele. Falei, bom, eu não posso participar desse tipo de pesquisa, porque eu estou num momento que eu não posso faltar trabalho, que eu não posso faltar... Então, a dor de cabeça é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu fiquei à vontade para dizer, desculpe, mas eu não vou mais participar dessa pesquisa, porque estava realmente me dando dor de cabeça. E isso ia descompensar a minha vida normal de trabalho, de estudo, enfim, a minha vida do cotidiano, né? Então, é muito importante, sim, a gente participar de pesquisa, mas mais importante do que tudo é ter claramente dito como é que vai ser essa pesquisa, os riscos que vai ter essas pesquisas, quais são o direito que eu tenho dentro da pesquisa e, principalmente, em sendo de uma área biomédica, que eu vou poder ter esse medicamento em sendo positivo, eu vou poder optar em tê-lo dentro da minha vida até que ele seja absorvido. E, geralmente, essa última
tópico não é muito colocado nos termos para as pessoas que fazem, que veem altruisticamente estarem à disposição da ciência. Isso é preciso dizer. Nós temos resoluções no CEP-CONEP que protegem a bioética e a participação do participante de pesquisa é fundamental e nós temos que nos apropriar de todas essas resoluções. É muito importante, assim, que você traga isso, Bruna, porque você está super nova e eu estou vendo que está cheia de entusiasmo, né, pelo ramo da pesquisa. Eu acho que seu pai te colocou no caminho super certo e que você traga na sua fala essa importância da pesquisa que ele já passou para você e que, pelo jeito, eu estou vendo pelo seu rostinho que você vai no mesmo caminho. Que bom, porque, infelizmente, nós estamos aí com um projeto de lei que está tentando tirar esse respeito à ética na pesquisa dos participantes de pesquisa. E como, efetivamente, nós somos, sim, extremamente importantes em cada pesquisa que é feita por cada pesquisador desse país e do mundo. Isso. Participante de pesquisa é história, né? É história. Faz parte da história. Faz parte da história. A gente tem vários E é importante exemplos. porque, assim, anteriormente, nós saímos de um momento extremamente obscuro com relação à ciência, né? Nós estamos praticamente, eu falo, porque eu trabalho com comunidades, eu trabalho na base, eu trabalho com jovens, adolescentes, vivendo e convivendo com HIV e AIDS há mais de 30 anos, eu trabalho com transexuais, eu trabalho com gays, eu trabalho com mulheres cis. Então, assim, eu trabalho com toda a população e eu trabalho na ponta. Eu vou nos serviços, eu estou nos serviços. Então, assim, eu posso dizer, assim, com carinho total, que é muito importante que a gente traga toda essa população para conhecer esse espaço da ciência e dele vir participar sem medo de ser uma cobaia. Sem medo de ser um sujeito, porque sujeito se sujeita a alguma coisa. Nós, participantes de pesquisas, não estamos sujeitos a nada, a não ser o que nós queremos como sendo... Vocês, pesquisadores, os patrocinadores, nos digam efetivamente quais os riscos e a ética, o respeito, a humanização da minha pessoa como ser humano em querer estar à disposição da pesquisa para melhorar a vida humana, a qualidade da vida humana. Eu acho que isso é que tem que estar acima de tudo. E há pouco tempo nós saímos que o que menos se valorizava era a vida humana. Então, precisamos resgatar isso. Chega de banalização da ciência. A ciência é séria. E digo mais, se hoje, como eu já conversei com a doutora Fabíola, hoje eu digo para vocês, muita gente questionou a vacina da Covid, mas que rapidez, como é que saiu? Eu digo para vocês que foram 40 anos de pesquisa em HIV e AIDS que não foram por nada. Tem muito bons resultados e esses bons resultados ajudaram muito na colocação e na execução de vacinas na área da Covid. Por quê? Porque a ciência ela se aproveita dos dados para poder não voltar atrás, mas seguir em frente. E isso foi maravilhoso, a quantidade de pessoas que hoje nós temos aí salvas graças a, principalmente, a vacina, a ciência séria, ética e já trazida de outros tempos, né? Eu sei que a Bruna está com alguma preocupação em respeito de proteção de dados, como é que o centro, se acontecer alguma coisa com o paciente. Fala um pouquinho disso, Bruna. O que você trouxe de preocupação? Eu queria saber, em relação a, como a Fabíola falou, o LGPD, né? O participante de pesquisa, ele tem essa garantia de confidencialidade de todos os dados ao decorrer da pesquisa, né? Ele tem essa garantia? Ele tem que ter essa garantia, e essa garantia é dada pela Resolução 466 de 2012, né? Cujo qual o participante de pesquisa ele tem que ter a garantia do pesquisador de armazenar, seja a gravação, ou sejam dados, ou seja até mesmo peles, né? Que às vezes você colhe para fazer experiências. Tudo isso tem anos, tem 20 anos, tem 5 anos, inclusive os riscos,
né? Tem que ter 3 anos. O importante é que, em havendo efetivamente a ocorrência de algum risco ao participante de pesquisa, não só o pesquisador, que também no TCLE coloca o seu endereço, o seu e-mail, o seu telefone de contato, como também a CONEP tem que estar ali escrito para que ele possa não só recorrer ao pesquisador, como também à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, ele tem que ter no TCLE todas as informações em caso ele sinta algum desconforto ou alguma insegurança com o que ele está participando, que ele tenha onde recorrer. Isso é muito importante. E nos riscos, acima de tudo, tem que se dizer aonde você vai, em acontecendo alguma coisa, qual o lugar que você vai fazer com que ele possa dissolver aquele problema ou melhorar a forma de entendimento daquele constrangimento que ele está sentindo ao fazer parte daquela pesquisa. Né? Então, pode ser... Vamos dizer que na sua faculdade tenha digamos que seja uma pesquisa quali, aonde ele vai fazer uma pergunta para uma população LGBTQI, por exemplo, por que a sua mãe não aceitou a sua orientação sexual? E aquilo ali ainda traz para ele, reporta para ele uma dor muito grande, porque foi um momento de dor. E você percebe que os olhos dele começam a lacrimejar, que ele começa a ficar meio descompensado até para você fazer uma segunda pergunta. Naquele momento, você tem que ter a percepção de parar, perguntar se ele está bem, se ele precisa de ajuda, se precisa, você encaminhá-lo, talvez tenha psicologia ou consultório de psicologia dentro da sua faculdade, encaminhá-lo para fazer um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque ele pode, naquele momento, estar desconfortável até mesmo para responder as outras perguntas sequenciais. Então, todo e qualquer tipo de informação e de percepção entre pesquisador e o representante de pesquisa, ele tem que ser sentido. Por quê? Somos seres humanos. É só se colocar no lugar da pessoa que está ali ajudando a você a fazer ciência no seu país. Será que você, naquele momento, na forma com a qual eu exemplifiquei, você também não gostaria de ser acolhido ao invés de fazer uma pergunta sequencial? Essa percepção tem que ter, existe, e ela é ética. E aí eu vou aproveitar isso. Bruna, você como aluna da Inspirali, da Anhembi Morumbi, como é que você está vendo essa iniciativa de trazer você como aluna para discutir um assunto tão importante como é o participante de pesquisa, dessa iniciativa dos alunos começarem a participar desses podcasts de pesquisa? Como é que você está se sentindo? Nossa, eu não pensei 2 vezes em aceitar o convite, claro. Eu acho, assim... na faculdade a gente não tem não uma crítica à faculdade em si, por favor. Mas é tanta coisa para estudar que acaba sendo de forma superficial, sabe? A gente vê os tipos de estudo e tudo mais, mas não aprofundado, né? Por isso que eu acho que o aluno que tem interesse e deve ter esse interesse pela pesquisa tem que ir por um caminho, assim, extra curricular, né? Mas, assim, a oportunidade, o Grupo IRO, né? Eu acho sensacional a Inspirali estar com essa iniciativa para os alunos poderem aprender mais sobre a pesquisa como a gente você percebe que você abriu bastante o teu campo de visão dentro daquilo que seu pai sugeriu a você? Muito. Que fantástico. Porque a gente está fazendo isso, tanto abrindo os centros de pesquisa, já são 5 centros abertos, como também inserindo na grade curricular no próximo ano, né, no segundo ano, a pesquisa clínica. Então, acho que a tua fala é super importante e vai abrir um horizonte para os alunos da Anhembi Morumbi e de todas as outras universidades da Inspirali, né, as faculdades de medicina da Inspirali, esse campo de visão e a oportunidade de participar, né, como assistente de pesquisa, enfim, a gente está querendo vocês cada vez mais próximos da gente. Voltando a esse assunto do participante de pesquisa, Regina, você avalia que existem populações que são
otimizadas dentro da pesquisa, que o protocolo não envolve muito esse tipo de população, que existe estigma, que não são abordadas ainda algumas coisas em termos de pesquisa. Qual é a tua visão sobre isso e quais seriam essas populações? Olha, eu vejo que nós estamos num mundo de abertura muito grande e principalmente identitário, né? Nós estamos hoje com uma luta identitária muito grande, principalmente nas interseccionalidades, que a gente fala de gênero, raça e classe social. Então, as pesquisas, principalmente na área de ciências humanas, e aí a gente tem a Resolução 510, que é bastante nova, que as pessoas ainda estão assimilando todos os artigos que constam nessa resolução, mas as ciências humanas estão cada vez mais sendo utilizadas na pesquisa. E isso é importante porque eu faço trazer os dados que vocês trazem e que vocês conseguem coletar, né, dessas populações identitárias, mulheres, né, crianças, em vários sentidos, até as próprias práticas da saúde, né, na área de enfermagem, na área de assistência social, elas são extremamente importantes para que a gente possa ter novas tecnologias, até mesmo no lidar com o outro, com a outra ou com outras. Então, está acontecendo com muito mais frequência, eu fico muito feliz por isso. A quantidade de pesquisas que estão vindo na área de ciências humanas é muito grande, principalmente as comportamentais, não só a bioética, não só medicamentos, mas comportamentais, o quanto que é necessário a gente conhecer as populações da diversidade, pluralidade e complexidade que é a vida humana. Temos resistência? Temos, mas as resistências não estão nas pesquisas, porque nas pesquisas os pesquisadores sabem o que querem estudar e qual é a população que querem estudar. Então fazem de tudo para achar essas populações, né? Aí eu vou falar, Bruninha, para você já espalhar isso com seus companheiros de pesquisa e companheiros, obviamente, da nossa querida Spirale, né? No curso que elas fazem. Maravilhoso, por sinal. Não esqueçam de fazer a devolutiva para a população estudada, porque esse é o maior dodói que nós temos em HIV e AIDS. Né? Nós trabalhamos com população LGBTQI+, nós trabalhamos com mulheres, né, que se descobrem muitas vezes mulheres cis, hétero, que se descobrem vivendo com HIV e AIDS, geralmente na gravidez. Então, assim, hoje o HIV ele está permeado em todas as pessoas que fazem amor, sexo, desejo, paixão, porque a gente se apaixona, né? E o ato sexual, bem como a saúde sexual e reprodutiva, um dia vai bombar na gente, vai estar explodindo dentro da gente. E quando a gente ama de verdade, quando a gente se apaixona ou quando a gente tem um desejo, geralmente a gente precisa administrar os nossos riscos. E para isso eu preciso, acima de tudo, você vai me pesquisar dos riscos que eu preciso tomar para não estar em risco. Quando eu decidir fazer alguma coisa, como não usar um preservativo com algum parceiro ou com alguma parceira. Mas você, no resultado que você tiver, você precisa voltar para mim e dizer assim, olha só, Regina e pessoas que me ajudaram nessa pesquisa. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque essa pesquisa, ela trouxe esse resultado e a gente precisa saber de que forma a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa nossa população através dessa pesquisa. Isso aqui é um dado científico. Sendo um dado científico, eu vou fazer a minha publicação e ao publicar e ao defender, eu tenho certeza que vocês poderão utilizar esses dados para modificar a sociedade. Então, olha a responsabilidade da pesquisa está transformando a nossa sociedade numa relação humana muito mais amigável, muito mais efetivamente humana. Entende? Isso aí é importante porque muitas das vezes a gente recebe já... o Brasil está melhorando nisso, mas a gente recebe muitas vezes protocolos já prontos da indústria que já estão na fase avançada, já fase 2 e 3. E a gente está vendo a fala da Regina sobre a questão da gente
ter peculiaridades, tanto no nosso país, quanto por regiões, né, quanto até por características individuais. E como é importante a gente participar dessa construção do protocolo de pesquisa clínica desde o início, né? Então, o Brasil ele precisa cada vez mais desenvolver pesquisadores e começar a desenvolver esses protocolos desde o início, participar desses protocolos desde fase 1 Perfeito. ou pré-clínico, né? Seria o ideal. Pré-clínico, porque é importante a gente adaptar esses protocolos à realidade do nosso país, né? É como a Regina falou, o centro de São Paulo já é muito distante do que acontece na periferia, né? Comunidades específicas, como a LGBTQI+, já tem uma especificidade. Eu por exemplo, citei até, mencionei para a Regina, eu tive uma experiência com... não é uma grande coisa, mas eu acho que diz muito sobre isso. Uma experiência de uma pessoa gay que estava participando de um estudo clínico e o protocolo obrigava a fazer teste de gravidez. E a pessoa falou, mas eu não transo com homens, eu não tenho penetração, eu não sou penetrada, não, eu só transo com mulheres. E o protocolo exigia o teste de gravidez e foi um constrangimento para essa pessoa. Total. Então, a gente tem que pensar agora, né, nos dias de hoje, a gente tem que pensar muito nessa inclusão, né? Inclusive na pesquisa clínica, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, na população trans, o que existe de violações de direitos é algo assim anormal. Então, se você vai fazer esse recorte, né, com essa população trans, seja trans mulheres ou trans masculinos, tem que ter muito audição antes mesmo de começar a pesquisa. Então, tem muitos grupos, vai lá, participa do grupo, escuta, até para que você possa formular questionamentos na tua pesquisa muito mais assertivos do que não assertivos no sentido de magoar aquelas pessoas. Você ouvindo o que elas estão, nos grupos onde elas estão, você vai acertar muito mais, até na escolha da metodologia, ao conversar com a sua orientadora ou seu orientador. E acertar no alvo o resultado e a resposta da sua hipótese no início da pesquisa. Os transmasculinos, por exemplo, tem muita gente transmasculina que são pessoas com vagina. E são pessoas com vagina que podem ter filhos, mesmo aquelas que são mais tecnomizada total. Por quê? Porque algumas que ainda preservam, né, a parte totalmente de reprodução, elas ainda podem ter filhos. E hoje nós estamos num momento onde a abertura da sexualidade, ela cada vez mais será fatalmente dita. E aí eu trago o que a nossa doutora, conversando também ainda há pouco, falou. Existem coisas da educação que a gente não pode deixar de impedir que vai ter. É a educação da casa da gente, que a gente traz na casa da gente, a educação da qual você está fazendo participação, principalmente no estudo clínico, o que como deve fazer com o contato do curso da Spirale, né? Além, obviamente, da tua faculdade, mas as redes sociais também estão trazendo formações de opiniões extremamente grandes e altas. E elas transformam vidas, sim. Muitas pessoas trans, por exemplo, se descobrem trans já com uma idade mais avançada porque viram na rede social o que é, na verdade, um sentimento, uma percepção de inadequação ao que a sociedade impõe para ela. E isso é maravilhoso. Mas entende? Essas populações cujas quais ainda se tem tanto estigma social, a gente tem que trabalhar, acho que até antes mesmo de começar uma pesquisa, já que elas serão a população a ser estudada. Eu acho muito legal esse seu comentário a respeito de ter um suporte, digamos, multidisciplinar com o participante de pesquisa durante a pesquisa. Perfeito. Né? Para você olhar ele como um indivíduo. Você deu o exemplo, por exemplo, de um menino começar a chorar pela pergunta que o deixou desconfortável, né? Aí você fornecer esse apoio psicológico e multidisciplinar. Perfeito, perfeito. E pegando esse gancho da Bruna, a gente também estava conversando sobre isso antes de você chegar, a questão de, sim, você faz a pesquisa, né? E aí você descobre uma incidência ou que aquele medicamento é ok e tal.
E depois, né, o feedback que você dá para essa pessoa, o que você vai fazer com aquele dado todo? O que você vai modificar na vida daquela pessoa? Então, assim, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que pensar nisso. Não é só fazer pesquisa por fazer para gerar publicação. Perfeito. Né? Perfeito. Mas o que a gente vai fazer com aquele dado que modifique, que melhore a situação daquela pessoa que participou da pesquisa, né? Eu acho que você tem bastante experiência nisso. Nossa, se você muitas. quiser falar um pouco mais sobre... Muitas. Inclusive, hoje, é interessante que hoje eu já... Quando as pessoas... Como eu sou uma líder comunitária, né? E muito na população jovem e adolescente, e o jovem e adolescente hoje, infelizmente, continua se infectando bastante, porque a utilização ainda é subutilizado os preservativos nas suas relações para ter segurança, e cada um sabe, é como eu falei, a gente tem que ter o gerenciamento dos riscos. Mas é importante que você está trazendo, porque muitas pessoas, muitos pesquisadores, por causa do HIV e AIDS e abranger tanta interseccionalidade com o HIV e AIDS, né, pessoas negras, hoje as pessoas negras são as mais infectadas, né, chega de 63% são pessoas negras. Então, assim, essa interseccionalidade fez com que a gente queira também conhecer os dados daquilo que é pesquisado. Então, essa devolutiva, para nós, é importantíssima. Então, quando hoje chega uma demanda nova, e agora na Covid, tinha muitos questionamentos via internet, né? Via Google Forms, que era feita, olha, eu sou fulano de tal pesquisa, estou fazendo uma pesquisa de HIV com a tal população. Eu sempre dizia assim, vai ter devolutiva? Porque se tiver devolutiva, eu passo para as redes de comunicação que eu tenho. Agora, se não tiver devolutiva, desculpe, vai acabar aqui a nossa relação de eu poder trazer para vocês pessoas que estariam como participantes de pesquisa nessa sua pesquisa. Porque nós precisamos saber o que benefício a comunidade vai ter. Né? E, mesmo sendo um benefício do serviço em si, se eu estou sabendo que eu posso melhorar o serviço, e é dessa forma, eu vou estar me capacitando e me transformando a exercer o meu direito através da sua pesquisa. Olha como é importante isso. Porque o empoderamento tem que vir da base. É a base, sabendo do direito que ela tem, ela exige que ele seja cumprido nos serviços de saúde. Então, por favor, sempre traga essas devoluções, fala com seus colegas, com todo mundo, né? Também nos cursos, por favor, que vocês contemplem essa necessidade de respeito ao participante de pesquisa, principalmente não só antes, durante e depois. Tendo essa consideração de nos trazer o retorno do feedback, né? Palavra bonita, mas é um retorno, a gente chama de devolutiva mesmo, né? Para que a gente possa agir e fazer com que a pesquisa de vocês esteja na ponta de cada vida existente. Eu acho muito importante ter esse momento aqui, que é muito importante a Conep estar representada por você e os participantes estarem representados por você nesse momento, porque a gente deixa muito claro que o problema não é a pesquisa, né? Não. A pesquisa ela deve existir, ela tem que existir. Tem que existir. Né? O que a gente tem que prestar atenção é a ética em conduzir essa pesquisa. É a sensibilidade, a humanização daquele participante, a humanização do investigador para com o participante, é o interesse em criar dados confiáveis, fidedignos, e que você realmente possa modificar a situação vigente naquela população, dar acesso. E eu acho isso fantástico, porque o nosso SUS é um dos sistemas mais fantásticos do mundo. Nossa, é o melhor do mundo, É o melhor gente. do mundo. É o melhor do mundo. Nós precisamos valorizá-lo. Exato. Porque se nós temos excelentes médicos e até mesmo na emergência... E, SUS não é só postinho, não, tá? SUS é vigilância sanitária, é a dengue, é a chikungunya, é a Covid. Então, lembre-se que a tua comida, a tua água são fiscalizadas pelo SUS, tá? Presta atenção. Vamos valorizar isso, viu? Mas você não acha, Bruna, assim, como aluna de medicina, essa questão que a gente está discutindo aqui, a questão do próprio SUS, de trazer isso como
uma vivência da população, uma devolutiva para a população de melhoria? Eu acho que, assim, principalmente na AMB, a gente teve alguns semestres de AIS, né, que é a Atenção Integral à Saúde. Então, eles frisaram tanto isso, sobre a importância do SUS, sobre a importância de você ter essa proximidade com a população, desde da base. Então, assim, eu acho fantástico. Nossa, que fantástico. É lindo, né? Porque eles têm essa experimentação, né, dentro da UBS. Que bárbaro isso. Olha, eu tô saindo emocionada daqui, sinceramente. Esse é um objetivo muito grande dentro da Inspirali, ela especificamente falando da Iambi, mas é da Inspirali, de fazer com que eles enxerguem esse sistema lindo que nós temos e trabalhem em função desse sistema. Eles podem escolher a carreira que eles quiserem, mas o respeito que eles têm pelo sistema, né? Que é muito interessante, gente. A gente está chegando ao fim, mas eu queria muito que vocês dessem um recado. Primeiro, a Regina, antes de dar o recado final, eu queria que a Regina falasse um pouco quem é participante de pesquisa, o que essa pessoa, qual o recado que você daria para essa pessoa, para esse participante de pesquisa? Olha só, você que ainda não é participante de pesquisa, saiba que pesquisa é uma coisa extremamente séria no nosso país. Nós temos um sistema chamado Sistema CEP e CONEP, que ele tem resoluções extremamente rígidas para serem respeitadas na ética em pesquisa. Então, não caia nessa banalização de que a ciência neste país é ruim, não. É uma das melhores do mundo. E o CEP-CONEP está ligada ao Conselho Nacional de Saúde, que tem uma lei federal que a protege para que ela não seja extinta. Então, o controle social é nosso. O SUS é nosso. Não é de graça, não. É através dos tributos que são recolhidos através dos nossos produtos, de tudo que a gente compra e dos nossos serviços. Então, o SUS é de todos nós, brasileiros, brasileiras e até mesmo aqueles que vêm de fora do país e que, ao chegar aqui, como é um SUS universal, e universal é para todos, todas e todes, ele também vai te abraçar, ele também vai te acolher. E é interessante que eu recebi uma pessoa americana e eu levei, porque não tinha trazido o seu antirretroviral, e me mandaram, porque tudo cai comigo, né? Não, liga pra Regina, que a Regina sabe tudo. Aí cai comigo. Quando caiu comigo, eu falei, não tem problema nenhum, vou te levar lá no posto de saúde e a gente vai conseguir um medicamento, lógico que não era o medicamento dele, porque ele paga pelo medicamento no país dele, não é barato. E eu falei assim, a gente tem e quem fornece é o SUS. E eu vou com você lá, fica tranquila que eu vou lá e você vai conseguir. Ele conseguiu tudo direitinho, fez a consulta com o médico generalista, né, ou da atenção básica, que no Rio de Janeiro nós estamos na atenção básica no primeiro momento, conseguiu os antirretrovirais e falou assim, quanto que eu tenho que pagar? Ele perguntou para mim no final. Falei, nada, amigo, só ame este país e fale melhor que você puder dele, não só do país, mas principalmente desse sistema, que é o Sistema Único de Saúde. Então, não vamos, minha última e derradeira informação. Nós estamos com o PL 7082, né, querendo transformar e tirar, inclusive, do CNS, o nosso sistema CEP-CONEP e outras descobertas que vão ficar. E está quase para entrando em pauta novamente. E voltar atrás, eu acho que não dá para voltar atrás. Nós temos essa proteção. Nós temos, por favor, você que é participante de pesquisa, Sistema CEP-CONEP, vai lá no site. Nós temos a cartilha do participante de pesquisa. Ali você vai saber seus direitos, seus deveres, como é, como não é. Olha como ela é fininha, ó. É fácil de ler pra caramba. Mas não deixa de ler. E aos pesquisadores também, conheçam essa cartilha, que ela é maravilhosa. E olha, não a PL 7082 da forma que ela está. Porque nós temos o mais seguro e um dos melhores, com certeza o melhor sistema de avaliação das nossas pesquisas em termos de ética, bioética e seriedade com a vida humana. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Bruna, tô tão feliz com você. Fale para todos os seus amiguinhos. Amiguinhos, olha só. É porque eu já sou um pouquinho mais velha, né? Mas fala para todos os pesquisadores que você conhece a importância que é
E aí até me emociona um pouco da gente ser respeitada na pesquisa. É muito importante, tá? Escutem a gente. Porque a gente traz uma sabedoria que a faculdade não dá. E eu tenho certeza que vai fazer a grande diferença na sua pesquisa e na pesquisa de todos aqueles que queiram triunfar por esse caminho. Ai, Regina, que lindas palavras. Muito obrigada. E eu que agradeço. Ai, Bruna, me dá um recado final para os seus amigos, professores, para o pessoal do Brasil inteiro. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade dessa troca de conhecimentos e mandar um recado para os alunos, não só da EMB, Morumbi, mas do Grupo Inspirali, né? Das faculdades do Grupo Inspirali. Gente, façam pesquisa. Como eu falei no início, fazer pesquisa é você aprender a ser ético. Então, assim, façam pesquisa, vá atrás desse conhecimento e isso. Eu agradeço a Regina, agradeço a Bruna. Sintam-se acolhidos. Quem quiser participar de pesquisa, procure o grupo, procure a gente, procure seus professores, que eles vão saber te direcionar, não só na iniciação científica, mas a gente está abrindo editais para que os alunos participem como assistentes de pesquisa e vocês vão estar cada vez mais envolvidos nesse mundo que às vezes é difícil de entrar, mas é muito mais difícil de sair quando aquilo é medular, vira medular. É um mundo muito regulado, por isso que a Bruna falou da ética, né, de que você sai transformado, mas é verdade, é muito regulado, mas ele é encantador. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da série de pesquisa clínica. Nos sigam nas redes sociais, Inspirali Educação, tá? Deem sugestões, curtam lá, sugestões de temas que vocês gostariam que fosse trazido para discussão aqui na nossa mesa. Eu queria agradecer muito a Regina e a Bruna pela participação. Acessando as nossas mídias sociais, vocês também podem assistir os outros episódios da primeira parte da pesquisa clínica e a gente está esperando vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima vez.